Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e também com toda a sua família. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete de salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Defende a tua morada interior. Examina o revestimento defensivo que vens usando em matéria e desejos, crenças e propósitos, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. Trecho da mensagem O Capacete, extraído do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha nesta manhã. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Expiação e Evolução, do livro Nascer e Renascer, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O traje tem o tipo da costura a que se filia, mas a pessoa que o veste nada tem de comum com o sinal da fábrica. O corpo, igualmente, traz a marca dos pais que o entretecem na oficina da hereditariedade. Todavia, o espírito que o maneja é muito diferente na constituição psicológica, embora muitas vezes lhes consegue as tendências. Cada criatura renasce, transportando consigo a herança dos próprios atos, regenerações e tarefas que a desencarnação interrompe, alcançam o começo em existência seguinte. A expiação alinha os quadros de enfermidade e infortúnio, que começam do berço, e a evolução desdobra realizações e esperanças que apontam na meninice. Justo compreender que há reencarnações equivalendo a estágios de reajuste e resgate, iniciativa e continuidade, lição e sacrifício, com lutas correspondentes a ministérios e provas, dívidas e créditos, progresso e aperfeiçoamento, recuperação e missão. Saibamos iluminar a mente infanto-juvenil na chama do conhecimento superior. Infância é o dia que alvorece. Mocidade é o dia em movimento. Educando-nos para conseguir educar, conduziremos jovens e adultos à edificação do porvir através da responsabilidade de viver, porque a morte, por escriturária da justiça divina, surgirá para cada um. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade já estão realizando as reuniões públicas presenciais, com exceção da Seara Espírita Joana de Ângeles, que está realizando lives pela internet nos mesmos dias e horários das palestras públicas. Lembramos outra vez que a Fraternidade Espírita Emmanuel está realizando reuniões públicas presenciais todas as quartas-feiras, agora em novo horário, a partir das 7h30 da noite.
Lembramos que os cuidados relativos à pandemia do coronavírus não traz mais o uso obrigatório de máscaras, mesmo em ambientes fechados em nosso estado. O seu uso agora passa a ser facultativo, ou seja, aqueles que vêm participar das palestras poderão utilizar ou não das máscaras. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, a verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo de que lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. Perguntar-lhe-ão que trazes contigo. Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, hás podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tantos eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões, e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Onde encontrar uma instituição espírita?
Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas sábados às 17 horas e segundas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na rua Severina Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e domingos às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 735. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Resposta dos Espíritos. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. O Espiritismo na Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, lemos: Portanto, meus amigos, aliás, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é em vão. Emmanuel comenta essa passagem da carta dos Coríntios na mensagem Firmeza e Constância, que faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Assim ele nos escreve: muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo, a pretexto de garantir a iluminação da alma. Muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam, sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas. É só o clima do serviço consegue restaurar o espírito e santificar o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente firme nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade da nossa firmeza e constância das tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor, agir ajudando,
criar alegria, concórdias e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos. É o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços, no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Onde encontrar uma instituição espírita? Lar Espírita Maria Dolores, localizado na rua Abelardo Barbosa, número 60, bairro Nova Caruaru, lateral da Ferreira Costa. Reuniões públicas, domingos às 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas terças às 7h30 da noite e aos sábados às 15 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa, onde abordamos algumas questões com os temas que foram vistos nessa manhã. Então, o retorno da grande maioria das instituições espíritas às reuniões públicas presenciais e agora, não havendo mais a obrigatoriedade do uso de máscaras, esse uso continua sendo facultativo. Aqueles que desejem podem, em reuniões nas instituições espíritas, utilizarem-se de máscaras durante esses eventos. É claro que a pandemia ainda não terminou. O coronavírus, ele ainda é visto como uma pandemia, porque ainda continua afetando vários continentes da Terra. Então, a indicação é que nós tenhamos precauções possíveis, porque é uma doença muito grave. Temos sabido que a maioria das pessoas que vêm a falecer e que ainda falecem nos hospitais, nas UTIs, são a grande maioria aqueles que não tomaram a vacina, ou pelo menos não tomaram o ciclo completo das vacinas, que é o que mais indicamos a todos como o meio mais eficaz da prevenção e contágio da pandemia do coronavírus. Vamos assim para a primeira questão com os temas que abordamos nessa manhã. Como Emmanuel considera a expressão capacete da salvação, citado pelo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 17? Emmanuel se refere nesse comentário ao texto do apóstolo Paulo que diz: tomai também o capacete da salvação. E na mensagem do livro Vinha de Luz, o capacete, ele desenvolve na perspectiva do cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, o entendimento sobre isso que o apóstolo Paulo chamava tanto a atenção. De fato, capacete de salvação é colocado como sendo o revestimento defensivo que conseguimos estabelecer através de ideias sólidas, de atitudes cristãs, de concepções do bem e da confiança. E Emmanuel nos adverte dizendo assim: defende desse modo a tua morada interior. Então, o primeiro ponto aqui importante, toda vez que nós falamos em salvação, sob a perspectiva espírita, é de que a missão maior do Cristo foi nos libertar. Salvação é sinônimo de libertação. Nos libertar das ilusões da matéria, das projeções que ainda a grande maioria das criaturas humanas fazem sobre questões transitórias e materiais que devem ser todas vistas
como instrumentos para o despertamento e crescimento espiritual nosso. E não para que nós estejamos tornando-nos dependentes ou escravos de situações, de coisas, de objetos temporários. Jesus veio nos salvar desse tipo de ilusão, nos libertar. E o capacete, que é esse símbolo da proteção utilizada sobre a cabeça, é aqui abordado como sendo formado pelas ideias, pelos pensamentos, pelas nossas atitudes, consequentemente pelo comportamento que temos no dia a dia. Dependendo da harmonia que estabelecermos com as leis divinas, sob esses vários ângulos, como ideias, atitudes, comportamentos, nós estaremos protegendo a parte mais delicada, a nossa morada interior. Nesse sentido, Emmanuel nos adverte, trazendo para nós a compreensão atualizada dessa citação colocada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Vamos assim para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Porque só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Na mensagem Firmeza e Constância, que está no livro Fonte Viva, Emmanuel, ele nos traz essa compreensão ao dizer: aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas. E só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. A razão pela qual Emmanuel assim se expressou tem bases positivas e reais na nossa caminhada evolutiva. A questão toda é que nós trazemos um passado de experiências reencarnatórias, onde pensamos, sentimos e fizemos ações, realizamos ações em conflito com as leis divinas, criando no nosso psiquismo as marcas das defecções, dos desequilíbrios que estabelecemos em pensamento, sentimento e ação. É lógico, é consequência natural que para reestruturar tudo isso, precisamos, como diz Emmanuel, o clima do serviço. Porque o serviço, aonde nós atuamos no mundo material, direcionando o pensamento, as emoções agora em sintonia elevada com o bem, nós estaremos reciclando todo esse passado de desatinos que trazemos. É por isso que o Evangelho bate firme nessa questão de colocar em prática os ensinos do Cristo. Porque é o entendimento, a sensibilização do que Jesus nos ensinou, se não for vivido, não consegue fechar o ciclo para reciclarmos o nosso passado, para estabelecer na experiência nova todos os componentes energéticos de resgate e de libertação através do amor, da caridade e do bem. Então não há outro caminho a não ser o caminho do trabalho, do serviço. Nós evoluímos ou através das lágrimas, da destilação de lágrimas pelo sofrimento, ou evoluímos através do suor, da destilação pelo suor no trabalho e no serviço renovador. As escolhas, opções estão em nossas mãos. A indicada pelo Evangelho é o serviço, é o trabalho de renovação interior,
É a mudança de atitudes e de comportamentos. É ressignificação completa do passado de desleixos e de distúrbios que trazemos. E é essa que Emmanuel aqui nos aponta ao analisar o Evangelho e nos alertar sobre o clima de serviço indispensável para reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Vamos assim para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Como podemos entender melhor a citação da mensagem Expiação e Evolução, quando expressa que cada criatura, ao renascer, traz consigo a herança dos próprios atos? A revelação espírita, diferente das demais doutrinas evangélicas existentes, direciona uma atenção muito especial para a responsabilidade do que nos acontece em nós mesmos e não em situações, em questões do passado, em questões de transferência de culpas. Desde aquela experiência registrada na Bíblia, no episódio de Adão e Eva, que a criatura humana, a exemplo do que houve tratado nessa história bíblica, continua de uma forma habitual, repetindo aquelas alegações. Vamos lembrar aqui, Eva é questionada porque ela desatendeu a ordenação de não comer o fruto da árvore designada pelo Criador nessa figura, nessa alegoria que se encontra no texto bíblico, mas que guarda lições e aprendizagens para todos nós. Quando Eva é indagada, ela diz: não sou eu a culpada, foi a serpente. Quando Deus pergunta a Adão, e Adão diz: não fui eu, foi a mulher que tu me destes. A responsável foi Eva. Vejamos bem, habitualmente nós queremos responsabilizar o que a gente passa aos outros. As provas, as expiações, as dificuldades. Não sou eu o responsável. O responsável sempre é a minha infância. Foram os meus pais. Foram a vida que eu tive desde criança. Nós sempre colocamos a responsabilidade em terceiros, em coisas, em situações. A doutrina espírita nos chama a parar com isso, a assumir a responsabilidade do que a gente pensa, sente e faz, focada em sermos os principais responsáveis. E é por isso que no texto sobre expiação e evolução, isso é trabalhado. Porque é preciso, perante as dificuldades, as provas, os testes que nós passamos, buscar conhecer a nós mesmos. Por que é que eu estou passando por isso? E buscar respostas dentro de nós. E não acusando os outros, ou responsabilizando as situações. O sentido é sempre, diante de dificuldades e problemas, a indagação. O que é que eu tenho para aprender com isso? Por que é que isso está me acontecendo? E desse modo, criarmos aberturas para a solução mais adequada. Quando responsabilizamos os outros, nos omitimos do papel que nos cabe. E quando isso acontece, nós estaremos sempre voltando à terra para fazer e refazer caminhos errados. Aproveitemos bem a luz trazida pela doutrina espírita
e façamos o melhor com as possibilidades que a vida nos oferece no presente. Estamos chegando aos momentos finais do programa. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Estejam conosco aí todos os domingos de manhã, 7h30, aqui na sua Rádio Liberdade. Até o próximo domingo. Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região.